Silvia, bom dia. Manu, bom dia. Sara, bom dia. Aline, bom dia. E aí, meninas, tudo bem com vocês? Sônia, bom dia. Como passaram de ontem? Ontem, ao terminar, eu tava bastante chorosa, né? Mas aí algumas pessoas se preocuparam comigo. Deixa eu arrumar aqui só um pouquinho. Algumas, não muito, mas vai melhorar, claro que vai. E hoje eu estava meio chorosa e algumas pessoas se preocuparam comigo, mas eu quero tranquilizá-las. É que quando eu sinto tão forte a presença de Deus, eu me emociono muito. E ontem foi um desses dias, sabe? Que ontem eu senti muita presença de Deus durante a live toda e durante o que a gente estava explicando para vocês e tal. Então era isso, tá bom? E aí, mas estamos aqui, firme e forte, ok? Então vamos lá. Hoje, Bruna, bom dia, Si, bom dia. Hoje eu quero falar com vocês sobre rejeição. É um assunto também um pouquinho mais chato, mas é necessário para que você entenda algumas coisas que acontecem e alguns comportamentos que você possa estar tendo, tá? Só que assim, ó, quando a gente traz à luz tudo isso, é justamente para que quanto mais você se conhecer, quanto mais você entender por que você tem certas atitudes, mais fácil fica de você reverter isso. Fabrícia, bom dia. Mais fácil fica de reverter isso. Então vamos falar um pouquinho sobre rejeição. Antes disso, eu quero perguntar algo. Quem aqui já conseguiu fazer ou já pensou, não, já conseguiu fazer o mural da vida extraordinária? Nós estamos aí finalizando uma década e a energia, o cósmico, essas datas de virada de século, virada de década, isso é importante, tá? Então, é um excelente momento para vocês colocarem verdadeiramente o plano de vocês lá no mural. Show, Manu, show, Silvia. E todos os dias vocês passarem na frente desse mural, olhar para aquilo ali, começar a vivenciar aquilo dali, para que o teu cérebro te dê estratégias para ir buscar o que você desejou. Bom dia, Simone, bom dia, Rejane. Nós estamos falando sobre o mural extraordinário. Então, não deixem de fazer, ainda dá tempo. Todo mundo tem essa tradição de no finalzinho do ano, no último dia, escrever os seus sonhos, os seus desejos, as suas promessas, mas logo em seguida já esquece. Então todo esse trabalho que eu estou fazendo com vocês esse mês todo é preparar vocês para verdadeiramente fazer com que esses desejos, esses sonhos, eles verdadeiramente aconteçam. Porque agora você está usando, bom dia Narlete, bom dia Neide, agora vocês estão usando isso, Simone, tem que acreditar mesmo. Porque agora vocês estão fazendo e vocês estão aprendendo neurologicamente como as coisas acontecem. E agora vocês entendem por que muitas coisas vocês prometeram, assim como eu no começo do ano, no final do ano, e a gente não cumpriu, entendeu? Então hoje vocês entendem por quê. Mas vamos lá, vamos falar sobre rejeição. Deixa eu só ver um negócio aqui que chegou aqui, só um pouquinho. Enquanto isso, aperta os aviõezinhos aí e vai mandando pro pessoal aí, porque esse é um assunto bastante interessante, tá? E por aqui eu não vou conseguir ver, mas vamos lá. Rejeição. Aí eu pergunto para vocês, quando vocês eram crianças, vocês sofreram algum tipo de rejeição? Algum tipo de rejeição vocês sofreram quando vocês eram crianças? Tentem se lembrar se vocês passaram por isso. Qualquer rejeição. E me falem sim ou não. Se tiveram sofreram rejeição quando era criança, do pai, da mãe, do vô, da avó, tá? Uns mais, outros menos. Iris, bom dia. Uns mais, outros menos. Mas agora vocês vão entender
alguns comportamentos que vocês adquiriram a partir desse processo. Se não der tempo de falarmos hoje tudo, a gente continua amanhã, ok? Porque esse é um assunto que vale a pena a gente esgotar ele bastante. Então vamos lá, rejeição, o que é rejeição? Rejeição é uma ferida na alma causada por algumas dores, geralmente desde o ventre da mãe, olha bem, desde o ventre da mãe até durante a infância toda, até o início da adolescência. É a história do 0 a 12 anos. Então, são as crianças, desde o momento da concepção, meu amor, bom dia, que bom ter você aqui. O pai abandonou minha mãe grávida de mim, pois não queria outra filha. Uau, uau. Mas vamos lá, Simone. Quando você se lembra disso, você se lembra que acima do teu pai tem um pai muito maior que te zela, te cuida, te projetou, te amou, te quis, teve um projeto de vida para você muito antes da concepção. E já aquece seu coração, tá bom? 50 vezes. Eu nasci para ser imagem e semelhança de Deus. E eu sou filha amada de Deus Pai. Então, uma grande dica aí, tá bom? Para já começar a ressignificar isso. Mas vamos lá. A rejeição é a ferida mais profunda que nós carregamos na alma. Hilde, bom dia, seja muito bem-vinda. A rejeição é a ferida mais profunda que nós carregamos na alma. E muitas pessoas carregam essa ferida e nem sabem que carrega. Nem sabe. Aí diz assim, o meu pai morreu. E ela nem sabe que aquela ausência do pai tem uma dor tão grande. Bom dia, que todos tenham um abençoado dia com Deus. É isso, Neide, vamos ter um excelente dia com Deus. E aí, essa é uma ferida que e todos nós temos, tá? Todos nós, ou mais intensidade ou menos intensidade, todos nós carregamos. E essa é uma ferida que a maioria das vezes ela gera os nossos comportamentos, tá? Então vamos lá, vamos para frente. O primeiro momento, se eu pergunto assim, muitas pessoas aqui vão dizer, não, eu nunca sofri rejeição não. Meu pai e minha mãe sempre me tratam bem, me amam e tal, e nem imagina. Mas vamos conversando sobre isso, tá bom? E cada vez que eu falar algo aqui que abrir uma clareza para você, você vai escrever assim, uau, que é para mim ir sentindo o quanto que eu tô tocando em vocês, tá bom? Para que eu possa ir dando tom aqui da live. Elaine, bom dia. Hoje nós vamos falar, Elaine, sobre rejeição. Então vamos lá. Quais são as causas da rejeição? Deixa eu posicionar aqui só para mim ir para a minha colinha aqui. Aí, quais são as causas? Gravidez indesejada. Quantas, ainda mais nos dias de hoje, imagine esses jovens aí que se relacionam o tempo todo, de repente aparece uma gravidez. Quantas crianças indesejadas no primeiro momento? Elas se tornam amadas depois, tá? Quando a criança nasce, descobre que é mãe, porque nasceu uma criança, nasce um pai, nasce uma mãe. Só que durante os 9 meses, a criança percebe tudo, tá? Tentativa de aborto, muito comum. Palavras mal lançadas enquanto você está no ventre da tua mãe. Bom dia, Domingos. Às vezes, tá lá no ventre da tua mãe e o teu pai, eu não quero. Quando descobre que é menina, principalmente, eu já tenho tido muitas clientes que tem uma rejeição muito forte do pai. Acabou de falar ali a Simone sobre o pai dela, que não aceitam meninas. Eu tenho uma cliente que ela tem nome de menino. E ela odeia o nome dela e ela não consegue ser feliz de jeito nenhum. E o pai dela não aceita. Tem uma outra cliente minha que o pai dela só dava dinheiro para a mãe dela comprar comida para os filhos homens e não para a filha menina. Então, para as filhas meninas, que são duas, a mãe que tinha que se virar em dar comida, porque eu não fiz, eu não quero filha ou mulher. Entendeu? Então, palavras mal lançadas ainda no ventre da mãe. Dores emocionais que a mãe viveu, porque os filhos, eles são para-raios das dores das mães, principalmente das mães, tá?
filhos que viu a mãe ser machucada, ser xingada, filhos que viram a mãe ser traída, filhos que viu a mãe chorando, depressão pós-parto, tudo influencia na rejeição. Abusos, tanto sexual quanto verbal e quanto físico. Rosane, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aureni, seja bem-vinda. Os abusos sexuais, ele é muito, mas muito mais comum do que eu e você possa imaginar. Mas muito mais comum. E você já sabe, já ouviu falar, que as crianças são abusadas na maioria absoluta, por pessoas que elas tinham que protegê-las. Isso para elas causam dores terríveis, porque além de ser pessoas que deviam protegê-las, que são pessoas que elas amam, são as pessoas que estão violando elas, tá? Infidelidade na relação matrimonial dos pais, isso causa uma rejeição muito grande nas crianças. Lar conturbado, com confusão, lares que tem muitas brigas. Então, meninas, se você tem muitas brigas, muitas discussões dentro de casa, isso causa muita rejeição nas crianças e que pode ter causado em você. Pais que viajam muito, tá? Porque a criança, assim como você, como eu, meu pai viajava muito, e eu só fui entender agora, recente, quando eu passei por todo esse processo de conhecimento e autoconhecimento, que eu entendi que as viagens do meu pai me causavam a sensação de abandono. E a sensação de abandono para a criança, é rejeição. Entendeu? Deixa eu abaixar aqui, peraí. Opa. Peraí que eu me perdi aqui. Aí. Carol, bom dia, Carol, seja bem-vinda. Então, tudo isso, então a criança, o pai viajar muito e ela tá com o pai, de repente o pai viaja, demora 10 dias, porque meu pai ficava 15 dias fora, ele viajava muito. E aí a criança acha que o pai foi embora por causa dela. E essa dor fica. O meu pai me rejeitou. Eu tive uma cliente que o pai morreu aos 4 anos. E ela carregou essa dor a vida inteira sem ter a menor consciência disso, tá? E durante uma das nossas sessões isso veio à tona. Aí vamos lá. O que pode ter como consequência na minha vida e na tua vida a gente ter passado por rejeição, tá? Mães muito severas, pais muito severos. Pode nós termos uma identidade distorcida, que como exemplo eu posso dar dessa menina, uma mulher hoje de 30 anos. O pai não aceitou as meninas da casa, tanto é que não comprava comida para as meninas. A mãe teve que se virar em comprar comida para as meninas. Eram os homens que o pai dava dinheiro. Então, o que acontece com ela hoje? Hoje ela tem um jeito bem masculinizado, assim você olhando nela, o jeito de andar é bem forte, bem masculino, né? Bem masculinizado, e trabalha muito. E hoje o corpo dela diz assim, ó. Ela falou pra mim, o meu pai hoje, ele tratou bem os meninos, mas quem dá dinheiro pro meu pai hoje sou eu. Até no jeito de falar, ela é bem masculina, sabe? Mas é uma mulher, tá em busca de um companheiro, só que o jeitão dela, o corpo, lembra que eu falei sobre comunicação? Comunica que eu gostaria, que eu sou o homem que meu pai sonhou. Entendeu? Ela lutou por isso, o inconsciente dela, buscando a atenção do pai. E hoje ela só falta levantar e falar assim, eu sou o homem que os seus pais, que os seus filhos não foram. E eu falei isso para ela. E ela, então é uma identidade distorcida ela tem. Porque cada vez que o pai busca dinheiro com ela, porque os dois irmãos não trabalham, são fracassados mesmo. E aí o que acontece? É uma forma dela gritar pro pai dela assim, em comunicação não verbal. Você busca dinheiro com o filho que seus filhos não foram. E aí cria comportamentos, tá? Não sou amada o suficiente. Vem aquela sensação que ninguém te ama. Adriana, seja bem-vinda, Adriana, Isabel. Medo. Você sabia que toda criança que tem o pai presente, o pai cuidador,
o pai que acolhe, que põe no colo, principalmente a menina, ela se sente tão protegida que nenhum homem, homens ruins, chegam perto dela, porque a visão do homem para ela é muito forte e ela se sente protegida. E aí, essas mulheres, por mais lindas que sejam, elas não atrairão homens que farão mal para elas. Por quê? Porque no inconsciente, o homem que ela conhece é o homem que cuida, que protege, que tá junto, que pergunta, que dá amor. Olha como isso tudo reflete. E se merecer um uau aí, vocês escrevam uau. Gera ansiedade, gera medo de ser abandonada. Porque se eu sofro uma rejeição quando criança e me sinto abandonada quando eu sou criança, aí o que acontece ao longo do ano, da vida? Eu fico com muito medo de ser abandonada. E aí sabe o que gera? Mulheres que não dizem não para ninguém com medo de passar pelo abandono de novo. São pessoas que têm dificuldade de dizer não. Eu estou falando isso tudo de maneira geral. Isso não é sentença. Eu estou dando clareza e clareando para vocês, para que talvez vocês se enxerguem por que vocês vivem certas situações. E mostrando que existe um caminho, alguns você consegue fazer sozinho, outros nem tanto, tá? Mas eu quero muito poder te pegar pela mão e te ajudar, ok? Então, assim, não se assustem com tudo que vocês vão descobrir, porque vocês carregavam isso sem saber. Agora vocês têm consciência disso e eu vou mostrar para vocês qual é o caminho para a gente largar isso para trás, ok? Então, é diferente o momento. O momento lá atrás, você carregou isso e nem sabia que estava carregando. Agora você já sabe que existe uma mochila nas tuas costas e é como se você tivesse nas tuas costas uma mochila que você carregou a vida inteira e você não sabia. O peso, a dor nas costas, as dores nas costas. E agora eu tô colocando para você, ó, a tua mochila é vermelha, ela pesa 5 quilos, ela carrega pedras dentro, mas você pode soltar ela. É diferente, eu tô dando corpo a tudo isso, tá? Medo de ser traída. E aí, às vezes, você não se relaciona com as pessoas para não passar por essa dor de novo, para não viver isso de novo, ou você atrai pessoas para você e é uma mulher extremamente ciumenta, porque você tem a certeza absoluta que você vai ser traída. Então, ciúmes é um vício emocional. Ciúmes não é saudável, tá? Quem dizer que ciúme é saudável é mentira. Então, ciúme está relacionado com o quê? Com essas rejeições que a gente carrega uma vida inteira, tá? Crenças de valor, capacidades distorcidas. Como tem a crença lá de identidade distorcida, tem a crença de capacidade distorcida. Eu não me sinto capaz de fazer algo. Só um pouquinho, gente. Meu cachorro resolveu comer sabonete. Acho que não gostou do sabor, começou a latir. Vamos lá. Então, nós temos a crença de capacidade distorcida. Eu não me sinto capaz de amar. Eu não me sinto capaz de ficar com alguém. Eu não me sinto merecedora de ter alguém. E começa tudo isso. Isso tudo, gente, de forma inconsciente. Isso é que eu fico fascinada pela neurociência e pela linha do coaching integral sistêmico, porque o coaching integral sistêmico traz isso à luz e usa ferramentas cientificamente comprovadas que faz com que você ressignifique isso, ok? Frutos da rejeição. O que eu posso trazer para mim como características no dia a dia, fruto do que eu passei lá no passado? Eu me tornar uma pessoa muito crítica. Sempre olhar para o pior das pessoas. Sempre estarei olhando para o pior das pessoas. Só um pouquinho. Só um pouquinho. É o teu remédio? Ah.
O banheiro. Não, fecha o banheiro ali pra mim. Aí, é o cachorro aqui invadindo tudo. Eu me torno uma pessoa crítica. Por quê? Porque os meus olhos, eles não assistiram coisas bacanas quando eu era criança. E aí, eu só olho pro que é feio. Eu só olho pro que eu tive como referência. E aí eu me torno uma pessoa muito crítica. Então, as pessoas críticas, gente, todo esse aprendizado aqui vai fazer também que você tenha mais compaixão pelas outras pessoas. Ninguém é crítico sem ter uma dor, sem ter uma dor. Ninguém é arrogante sem ter medo. Ninguém é prepotente se não tiver atrás um medo muito grande, entende? Impaciência. Eu me torno uma pessoa impaciente. Eu me torno uma pessoa intolerante com as outras pessoas. Eu tenho depressão. E para mim tratar a depressão, potencializa a tua identidade e venha viver o dia de hoje. Esse é o remédio para a depressão. Descubra quem é você. Acredita no que a gente trabalhou ontem e viva o agora, o hoje. Traz tudo para o hoje. A depressão fica lá para trás. A Regina é muito simples. E se algum médico, psicólogo ouviu falando isso, eles vão me crucificar. Mas nós precisamos... eu não estou dizendo para largar medicamento, nada disso, pelo amor de Deus. A gente precisa, e eu tratei de depressão com um psiquiatra. Já tive depressão, tá, gente? Depressão profunda. Já tive síndrome do pânico. Já tive, eu fui viciada em trabalho, tratado com psiquiatra. Tive abstinência quando eu tentei largar desse vício, tá? Então eu já tenho uma caminhada aí, então eu sei do que eu tô falando. Orgulho. A pessoa orgulhosa, ela tá distorcendo uma identidade. Aliás, ela tá protegendo a sua identidade distorcida. Arrogância, já falei. Uma pessoa que não tem empatia. Ela viu tanta coisa que ela não tem empatia. Olha lá, Iris dizendo eu. Sentimento de ira, de raiva, de ódio. Uma pessoa rancorosa. Eu também tentei o suicídio 2 vezes e também era viciada no trabalho. Uau, Manu! Uau! Então, eu tenho certeza, Manu, que tudo isso vindo clarificando agora, isso vai ser remédio para a tua vida. Eu tenho certeza disso, tá? Tenho certeza disso. Porque às vezes você passou por tudo isso e não sabe nem o que te levou a isso. E hoje talvez possa vir uma luz para você. E você não tem culpa de nada. Foi só as circunstâncias que te levou e levou a mim e a todas as outras que estão aqui por este caminho, tá? Vitimização. Vitimização é muito comum, muito comum. As pessoas se vitimizarem. Ai, porque a minha vida foi difícil, porque o meu pai não gostava de mim, porque, e vai historinha e mimimi, e não leva você a lugar nenhum. Então, se for para vivermos como vítimas sofredoras, eu vou dar uma opção hoje para você. Em vez de vivermos como vítimas sofredoras, nós passarmos a viver como heróis aprendiz. E em cima do que nós estamos aprendendo hoje, eu aprendo ensinando para vocês, eu reforço meu aprendizado, a gente aprender com nossos erros, com os erros dos nossos pais, porque nunca se esqueçam, tudo que os pais fizeram conosco foi exatamente o que fizeram com eles. Se não me engano foi a Simone. Ana, quanto tempo, Ana, que bom ter você aqui. A Simone diz assim, o meu pai me abandonou porque ele não quis a menina. Acho que foi isso que ela falou. Não tenha dúvida, o teu pai provavelmente foi abandonado. Ou seu pai viu o seu avô abandonar as irmãs, mas ele passou por alguma experiência muito forte de abandono. Certeza absoluta. E ele só replicou em você o que ele já havia sofrido. Então, a grande maioria das pessoas que se comportam assim, elas vieram de situações exatamente iguais às que fizeram com você. Não tenha dúvida disso. É uma repetição de padrão. E quando você se liberta disso, você salva toda uma geração futura. Eu não sei se a Manu tem filhos ali, ou se a Simone tem filhos, mas se vocês se livram disso, os seus filhos e os seus netos, vocês libertam eles. Porque daí você passa a ser um abençoador da vida deles e você passa a dar
outras verdades para as crenças que você tinha e que você sem querer, sem conhecimento, passou para frente, tá? Isso eu falo aqui para qualquer um de vocês que tenham filhos, tá? Meu pai é muito rancoroso, se faz de vítima, ele guarda muito rancor. Mas não tenha dúvida, Silvia, o teu pai provavelmente foi vítima de alguma rejeição profunda no passado. Não tenha dúvida disso. Pode conversar com ele. Pai, como é que foi tua infância? Conta pra mim. Como é que era Querem saber como é que vocês descobrem? Pai, me conta uma coisa. Como é que era o teu relacionamento com teu pai? Teu pai te pegava no colo? Teu pai falava que te ama? Imagina, naquela época, ninguém fazia isso, entendeu? Porque naquela geração antiga, qual era o papel do pai? Dar comida. Dando comida estava bom. E tinha um monte de filhos, os mais velhos cuidavam dos mais novos. Tiago, querido, que saudade. Hoje estamos falando, para quem está chegando agora, sobre rejeição. Um assunto muito delicado, mas porém muito importante. Sobre o que você passou quando você era criança. Tá lá a Manu esclarecendo, ó. Minha mãe me abandonou quando eu tinha 12 anos e falou para minha tia e eu ouvi que eu queria o homem dela. Meu pai abandonou ela, história comprida. Entende, Manu? Uma sucessão de abandono. A sua mãe foi abandonada, provavelmente a mãe dela foi abandonada, o seu pai deve ter visto o pai dele abandonar, ou ele foi abandonado. Por consequência, tua mãe também abandona, e talvez a tua mãe tenha tido uma rejeição tão grande, que o medo de ser abandonada pelo tal homem dela fez com que ela enxergasse em você uma ameaça para ela. Veja, tua mãe tinha dores tão grandes ou até maiores que as suas. E aí quando você olha para a pessoa entendendo isso, você consegue perdoar. Pensa nisso. Mas a gente vai conversar mais sobre isso, Manu. Eu quero estar mais próxima de você, tá bom? Vamos lá. A Iris, eu passei por depressão, pânico, vício no trabalho, suas palavras estão me ajudando muito. Gratidão, gratidão. Eu me emociono por quê? Porque eu estou sendo guiada por essa jornada. Eu estou aqui sendo guiada por essa jornada. E quando eu... A Iris, vocês... Me digam aí, vocês são de onde? A Manu, eu sei que é de Alto Paraná. Me diga aí, enquanto eu vou explicando, vão me falando aí de onde que vocês são, tá? Vício em fazer. Provar seu valor para se sentir amada e ser aceita. Aquelas pessoas que fazem, e elas têm que fazer, elas são fazedoras, trabalham, viu, para os viciados em trabalho aí? Por quê? Porque na verdade o que a gente busca? Que alguém diga pra gente assim: nossa, que legal que você é, que lindo que você faz, Iris é de Cafelândia. Aureni de Goiás, uau! O Biratã, nossa, como eu fico feliz de saber que está alcançando tanta gente, tanta gente. Então veja, os nossos comportamentos são frutos de tudo que nós passamos lá no passado. Fernanda, seja bem-vinda, uau! Entende? A gente quer fazer. Por quê? Porque a gente quer ser reconhecida. A gente só quer ser reconhecida. E as pessoas não sabem disso. E aí a gente se frustra, porque as pessoas não olham pra gente com esse olhar. Ainda mais nesse mundo que nós estamos vivendo agora, sem empatia nenhuma, que ninguém tá nem aí pra ninguém. Hilde, de Cafelândia também. Carol, eu sei que é de Londrina. Santa Teresa do Oeste. Meu Deus, que coisa linda. Meninas, vão propagando, ajudem a essa mensagem chegar em mais pessoas. Isso está tomando uma proporção que está saindo das minhas mãos, e é para sair mesmo, porque eu quero que Deus fale com vocês. Eu quero ser só o seu instrumento. Eu quero que Deus realmente promova a cura em vocês, para que vocês realmente edifiquem a casa. Você vê aqui que fala assim: Regina, me ajuda a salvar meu casamento. Ah, o meu marido é o meu marido. Não, às vezes é a gente que precisa ser curada. Rosane, saudade, Rô. A Rô eu nem conheço ainda, mas eu tenho um carinho muito grande por ela. Admiro demais essa mulher. Vamos lá. Hoje nós estamos falando, porque chegou agora, sobre rejeição, tá?
Vício em fazer. Então nós queremos fazer. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas olhem pra gente e digam assim: Hildegard, Hildegard, ok, muito prazer. Buscar grandes resultados para se sentir amada. As pessoas precisam se sentir amada. Elas precisam se sentir amada. Eu já falei em outras lives, nós viemos nesse mundo em buscar duas coisas: sermos reconhecidas e sermos amados. Sermos reconhecidos e sermos amados. E aí, no caminhar, talvez a gente não encontre nenhuma das duas coisas. E isso gera uma frustração muito grande na gente, entende? Seguimos. E a hora voa, tá? Vamos lá. Todo rejeitado dá um jeito de criar uma situação para sentir rejeitado de novo. Nossa, Regina, como assim? Como assim? Rejeição é um vício emocional, que eu vou estar falando amanhã ou depois, tá? É um vício emocional. Se eu trago isso, se lá quando eu era criança, eu passei por um momento de rejeição muito grande, que ficou marcado mesmo em mim, ou uma repetição desses momentos de rejeição, imagine como foi para a Manu, que se expôs ali, dizer que um dia, o dia que a mãe abandonou, ela ouviu a mãe dizer que ela ia tomar o homem da mãe dela. Naquele momento, foi um alto impacto emocional. Naquele momento, desculpa, Manu, usar teu exemplo, mas como você se expôs, então é um exemplo que dá para me usar bem forte, tá? Naquele momento, uma criança com 12 anos, a pessoa que ela mais amava, talvez a pessoa que ela mais amava e que ela esperava a proteção, ela ouvir isso naquele momento foi sobre alto impacto emocional. Naquele momento teve uma injeção muito grande de hormônios e neurotransmissores, que nós já falamos sobre a farmácia interna, e que inundou o corpo dela, e o que o corpo dela viveu aquela inundação desses hormônios, e o corpo se viciou naquilo imediatamente. E aí a Manu, a partir daquele dia, passa a procurar e a procurar e a procurar situações inconscientes, de forma inconsciente, para que o corpo dela comece a falar assim: vai lá, faz alguma coisa para buscar mais hormônio. Vai lá, faz alguma coisa, eu preciso daquela droga, eu preciso daquela droga, eu preciso daquela droga. E aí a Manu começa a criar situações para gerar essa rejeição, para que nesse momento o corpo dela de novo e relaxa. E relaxa. Eu nunca me droguei, mas eu imagino que seja mais ou menos por aí. Também nunca me embriaguei ao ponto de ficar bêbada, mas se vocês tiveram qualquer uma dessas experiências, talvez essa forma que eu estou falando, sei lá, é a que eu chego mais próximo para poder explicar para vocês. Então, eu fico buscando situações que causam rejeição. Eu acredito que a Manu, até o dia de hoje, deve ter vivido muitas histórias de rejeição, umas provocadas por ela mesma, de forma inconsciente, tá? Porque o teu organismo fica assim, é como assim, ó, vai lá na boca de fumo, vai lá, busca lá, vai lá, eu não quero ir, e briga, não, vai, até que a pessoa sucumbe e vai. É assim que funciona os vícios emocionais. Vocês vão se chocar com os vícios emocionais. Vou falar sobre isso amanhã, então não vou mergulhar muito nisso aqui agora não, tá? Porque senão é muita informação e eu não quero... no processo é necessário passar por algumas dores, mas gente, veja, talvez está sendo doloroso recordar tudo isso, mas inconscientemente você carrega essa dor todos os dias. E sabe o que acontece quando você não traz essas dores que estão no teu inconsciente? Elas irão sangrar em cima das pessoas que não te feriram. Esse vale o uau. A dor que eu carrego, que foi plantada em mim lá na minha infância, se eu não tratar essa dor, essa ferida vai sangrar em cima de quem não me feriu. E quem são as pessoas que mais irão receber esse sangramento? Os filhos, o marido,
as pessoas que os melhores amigos, aquele companheiro que chegou para ser o teu companheiro, para cuidar de você, que Deus mandou para a tua vida, mas a rejeição é tão grande e o teu vício emocional é tão grande que você simplesmente se auto-sabota e joga ele fora. Eu passei por isso. Eu sei exatamente o que eu estou falando. Então hoje, por isso que eu honro tanto a minha história. Manu, Rejane, algumas que eu já sei da história. Silvia, eu sei um pouquinho da história, né? Que a Rejane abriu um pouquinho, mas eu já consigo imaginar todo o resto, pela minha experiência. Quando vocês entenderem que a história de vocês é uma história que vai salvar muitas vidas, tudo isso fica para trás. Olha, estou inteira arrepiada. Quando eu entendi que a minha história de vida, as minhas dores, os meus vales, os vales que passei, os poços que eu estive. Eu tive num poço tão profundo que eu cheguei para um pastor e falei, pastor, eu estou no fundo do poço. Aí ele falou assim, então agora chegou aonde você... Agora é hora de resolver. Eu falei, como assim? Porque só tem duas saídas. Ou você morre ou você sai. E eu entendi, naquele momento, que tinha uma mão muito maior, puxando. Eu sei, Manu. Mas é necessário, Manu. E eu sei que você vai ressignificar tudo isso. Porque você ressignificando tudo isso, a químio que você está tomando vai ser remédio para a tua vida. E você, Manu, vai salvar muitas vidas que são rejeitadas por pais hoje. Mas hoje a rejeição dos pais é maior, porque são de pais presentes. Pensa nisso, Manu. Coloca isso como meta, Manu. Trabalhar com adolescentes. De repente Deus queima o teu coração de trabalhar com adolescentes que passaram por situações como a tua. E que a sua história vai salvar outras vidas. E você começa a ganhar um fôlego de vida. E você começa a ganhar um fôlego de vida. E isso é para qualquer uma que está aqui. Mas aí, deixa eu ver que hora é para que a gente não se perder aqui. Tenho mais 15 minutinhos, vamos lá. Mas aí, como que a gente se protege? Porque o nosso organismo, o nosso cérebro é tão maravilhoso, tão extraordinário. Lia, seja bem-vinda, Lia. É tão extraordinário o nosso cérebro que ele tenta nos proteger. Ele nos protege. Só que a proteção que ele nos dá tem consequências. Então vamos lá, Deus é grande, você me confirmou que Deus fez... Uau! Uau! Deus é grande, você me confirmou que Deus fez brotar no meu coração. Uau! Uau, Manu! Uau! Ui! Conte comigo, vamos trabalhar junto, tá bom? Muralhas da rejeição. A pessoa cria muros de proteção para não ser rejeitado, para sobreviver. Então nós criamos muros ao nosso derredor para que a gente possa sobreviver. E aí agora vocês vão se chocar um pouco mais ainda, tá? Que vocês agora, eu quero que vocês fiquem atentos a esses muros que eu vou estar falando, para ver quais desses muros você pode ter construído ao teu derredor. E em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida que todos os muros construídos aqui irão cair, tá? Uns precisarão mais esforço, outros só de saber já vai cair, outros não vai falar assim, não, isso aí não é real. Tem gente aqui pensando e falando assim, não, acho que isso aqui nem é real. A Regina tá falando um monte de bobagem. Gente, tudo que eu tô falando aqui, eu estudei muito. Eu pesquisei muito. Eu fui a fundo na neurociência. Eu passei horas e horas estudando. Eu fui atrás dos melhores para me ensinar. Eu não fui no ralo. Eu fui lá no profundo buscar os melhores que havia no Brasil para mim acessar essas informações. Então, assim, eu tô aqui alicerçada com grandes pessoas que me ensinaram, tá bom? E eu aprendo todo dia eu busco conhecimento. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro muro.
O primeiro muro que a gente constrói, não, são alguns muros. Um muro que eu tive esse muro, tá? É o muro dos votos secretos. Que muro é esse, Regina? É aquele muro que quando você assiste algumas situações, você faz promessas para você quando você ainda é criança. Quer ver? Eu tive uma cliente que o pai dela, na hora de pagar as contas, quando ela era criança, e isso veio durante uma sessão do nosso grupo. Toda vez que ela tinha 3, 4 aninhos, a mãe dela botava as contas sobre a mesa, e antes do pai dela pagar, ele pagava todo mês, mas antes dela pagar, ele fazia um escândalo. Porque onde já se viu? Dinheiro não dá em árvore, vocês estão pensando o quê? Aquele discurso que talvez eu, você, todo mundo já escutamos, ok? Qual foi o voto secreto que ela fez? 3, 4 aninhos, tá? A gente faz, fica guardado lá no inconsciente e você cresce uma vida e nem se lembra que um dia você fez esse voto. Quer ver? Quando eu crescer, homem nenhum vai pagar minhas contas. E cresce. E cresce falando. Eu vou estudar, porque eu não preciso de homem. Homem nenhum vai pagar minhas contas. Porque homem nenhum vai pagar minhas contas. E aí adivinha o que ela trai para ela? Homens que vão viver do dinheiro dela. Homens que vão tomar o dinheiro dela. Porque ela fez um voto secreto. E o voto secreto é uma crença instalada em alto impacto emocional. E por repetição. E aí eu falei para ela, você vai perguntar para tua mãe se você falava isso. E ela foi perguntar para a mãe, quando eu era criança eu falava muito que o homem não ia pagar minhas contas. Aí a mãe falou para ela assim, minha filha, você falou isso a vida inteira. A vida inteira você falou isso. Tanto é que ela fez 3 faculdades. Ela trabalhou igual uma louca, ficou doente, teve síndrome do pânico, foi viciada em trabalho. Por quê? Porque homem nenhum ia pagar as contas dela. Esse é o muro que a gente cria. Quando uma pessoa, ela é talvez uma criança, uma pessoa que é muito próxima a ela, rela nela, tenta abusar dela, que o abuso não é só a penetração, tá, gente? Pode ser um passar de mão, mas é uma agressão para a criança, ok? Ele diz assim, ó, nunca mais homem vai abusar de mim. Nunca mais homem vai abusar de mim. Nunca mais homem põe a mão em mim. É um ato de coragem. E aí o que acontece? Adivinha o que acontece? Ela não consegue ter relacionamentos Meu, com essa cara não vou lá, não. Só um pouquinho. Pede para subir aqui. Fala para dona Elza pedir para subir aqui. 203. A dona Elza... Ixi. Ah, meu Deus. Só um pouquinho, gente. Eu tô com um problema aqui para resolver. Não sei como fazer. Eu não sei o número lá embaixo. 70, ou é 62 ou 92, tenta. E aí, a pessoa pega... Olha lá, minha mãe falava muito essa frase, não dependa de homem. E eu imagino, Carol, que você deve ter estudado muito, que você deve trabalhar muito. E aí, para criar uma independência. Cara, pra quê? Nem 62, nem 92? Ai, Senhor da glória. Não sei como fazer. Espera um pouquinho que ele telefona de novo se demorar, daí você pede para ele subir, tá bom? Vamos lá, desculpa, gente, interromper aqui. Uau, Sara, é isso aí. Vamos lá. Nunca mais... O teu pai ou a tua mãe, em algum momento, lá quando você era criança, te criticava muito. E às vezes você passou uma vergonha por ser humilhada na frente de alguém, ou por ser criticada na frente de alguém. Aí você faz o seguinte voto. Nunca mais eu vou ser criticada publicamente como fui criticada pela minha mãe. E às vezes uma pessoa vem falar qualquer coisinha pra você, você solta os bichos em cima dela. É a ferida que sangra em cima de quem não te feriu. Nunca mais vou ser humilhada como essa pessoa me humilhou. E aí a gente faz esses votos secretos. Ou então,
Você quer muito comer algo quando você é criança, você tem o desejo de comer algo muito saboroso, e aí não tem o dinheiro para comprar, é a escassez. E aí você faz a seguinte voto: quando eu crescer, eu vou comer tudo que eu tenho direito. E aí eu como tudo, 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 tudo. Uau, uau. Ou então, eu quero muito uma roupa, eu quero muito um calçado, mas o meu pai não pode comprar para mim quando é criança. E aí eu faço um voto secreto. Quando eu crescer, eu vou ter o meu dinheiro e eu vou comprar tudo que eu tiver vontade. E aí eu começo a gastar, gastar, gastar e gastar. Entende? Trabalho, estou sempre segura com o dinheiro, mas interessante esse assunto, voto secreto. São os votos secretos que nós fazemos lá na nossa infância, que a gente nem imagina e que tem que acessar lá no profundo, entende? Bom, que horas são? Gente, é 8 horas. Eu vou deixar para falar sobre os outros muros secretos amanhã. Convide mais gente. Convide mais pessoas para estar aqui, porque vocês vão se surpreender ainda muito. Esse assunto é muito forte, mas ele é esclarecedor, ok? E aí, como foi hoje? Me ajude a chegar em mais pessoas? Eu preciso da ajuda de vocês. E eu agora não vou ter mais vergonha de pedir, ok? Me ajude. Tira um print e poste nos seus stories. Porque aí as pessoas que te seguem vão me enxergar. E coloque lá. Assista você também. E me marque lá. Ou conheça essa pessoa e me marque lá. Porque, gente, hoje eu estou vivendo o meu ministério. Hoje eu estou vivendo o meu propósito. E se o que eu estou falando está mudando a tua vida, me permita chegar em outras pessoas que poderão também ser salvas por esse conteúdo. Não para que eu fique famosa, porque a fama é nada. Para que pessoas realmente sejam salvas, tá bom? Faz uma pose bem bonita aí, faço. Isso. E aí, vamos buscar mais e mais e mais pessoas. E aí, um dia, eu vou visitar cada uma dessas cidades. E nós vamos fazer aí várias palestras para que a gente leve bastante conhecido. Manu, vai se preparando aí, Manu. Começa a ser curada, Manu, nesse momento. Para que nós duas juntas façamos um grande trabalho aí na sua cidade. E eu vou aí te apoiar. Eu vou aí te ajudar a reunir crianças, a reunir adolescentes, para que a gente possa falar do amor de Deus e possa falar que se você sobreviveu e se eu sobrevivi, elas também sobreviverão, porque elas nasceram para ser imagem e semelhança de Deus. Começa a ser curada agora, Manu. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu rogo agora, Senhor, abra o entendimento de todos que estão aqui, começa a promover a cura nessas pessoas, Pai, para que verdadeiramente elas sejam propagadoras da Tua Palavra, propagadoras de clareza nesses assuntos para outras pessoas. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida de todos que estão aqui, uma vida plena, uma vida de libertação, porque isso é libertador. Senhor, muito obrigado, Pai, por ter nos guiado até hoje, mas amanhã tem mais. E eu profetizo sobre a vida de todos que estão aqui, um dia extremamente abençoado e revelador. Amém. Até amanhã, meninas. Fiquem com Deus. Deixa eu...